Pois aí está. Bem-vindos madridistas. Como estão? Tudo bem? Um Mbappé absolutamente histórico, já com o recorde de maior artilheiro da história da seleção francesa, maior artilheiro francês em Copas do Mundo. Ele fez 14 gols em Copas do Mundo, superou Pelé e Messi e está perto do recorde de Klose. Quer dizer, tem um cara que faz 50 gols em um ano no Real Madrid, em um Real Madrid que não ganha, que não conquista títulos. Quero dizer, é um jogador que você pensa, e vejam só quantas dores de cabeça ele já me deu, que no começo eu nem entrava em nenhum tipo de discussão. Eu dizia, olha, um cara que faz 50 gols, é impossível você discutir qualquer coisa do que ele faz no sentido negativo, no sentido de que ele é dispensável ou que tem que ser vendido, de que o time não joga bem com ele. Mas não quero voltar muito àquelas discussões, mas enfim, a prova é que ele acabou de dizer que tem que ajudar mais na defesa. Não assisti ao jogo da França inteiro, só vi o segundo tempo, como falei no vídeo anterior. No vídeo anterior, falei que não vi o primeiro tempo em detalhes, mas disseram que a França foi mal e o Senegal quase surpreendeu. Bom, tanto é assim que teve um lance em que Maignan, o goleiro da França, se joga para pegar uma bola que vai na trave, grande chance do Senegal, e no rebote a bola bate no pé dele, por trás e sai. Ou seja, as chances que havia, as probabilidades de que aquela bola saísse por trás, batesse no Maignan por trás, no pé dele por trás, sem ele ter o controle da bola, e que ela saísse com todo o gol aberto atrás dele, eram mínimas. A França teve um pouco de sorte, mas o fato é que depois apareceram Barcola e também Mbappé, com 2 gols, mas o gol do Barcola foi fantástico, assim como os 2 do Mbappé também, por sinal. O segundo, que foi o terceiro da França, foi muito melhor com aquele chutaço, como dizem aqui, de fora da área, muito bom. A França inicia como favorita, como se espera de quem quer vencer a Copa do Mundo. Vencendo, mas isso não garante que quem começa assim vencerá a Copa do Mundo depois. Já houve casos contrários recentemente, mas a França segue como grande favorita, como era esperado. E voltando àquilo que Mbappé disse, que precisa apoiar um pouco mais na defesa, ou ajudar um pouco mais na defesa, ele mesmo sabe disso, ele mesmo percebe isso, tanto na seleção dele quanto no Real Madrid. E claro, o que acontece é que se ele fizesse isso, estaríamos falando de, bom, enfim, sai você para eu entrar no seu lugar. Que é isso que o Mbappé diria para os maiores da história do futebol, mas por que o Mbappé ainda não tem uma bola de ouro? Por quê? Com seus números incríveis, por quê? Por que não ganhou uma Champions? Por quê? Por causa do time? Do time que ele sai, o time ganha 2 Champions seguidas. E o time para o qual ele vai, que vinha ganhando Champions, já não ganha mais? Poxa, deve ser por algum motivo, né? E esse motivo é a influência dele no nível tático, até mesmo físico, de exigir mais esforço dos companheiros. Nas tarefas defensivas, etc. A partir das posições de ataque, ele influencia claramente o coletivo, apesar de ser tão bom que faz muitos gols e é absolutamente decisivo. É verdade que até o primeiro gol de Mbappé, ele já tinha errado ali, tinha perdido uma chance, tinha perdido algumas bolas desnecessárias. Mas é claro, você sempre tem que ter ele no seu time. A França diz isso, você tem que ter esse jogador no seu time, e o Real Madrid também tem que dizer isso. Tem que tirar o máximo proveito de Mbappé, o maior proveito, não o melhor, o maior proveito de Mbappé, e o treinador que conseguir isso vai ter uma arma de destruição em massa. Tem que ser Mourinho, olha só, Mourinho, dissemos que ele não está no auge, mas não é bem isso. Desculpem, ele estava de certa forma e também não estava descartado, mas não estava. Se você pensar nos 5 melhores técnicos do mundo, Mourinho já não estava lá, porque os últimos times que ele treinou, o Fenerbahçe, o Benfica, não são, incluindo a Roma, com quem ele ganhou um título, aliás, porque depois dizem que Mourinho está anos sem ganhar título. Não, ele ganhou com a Roma. Até no Manchester United, quando esteve lá, também ganhou uma Liga Europa. Mas o grande desafio de Mourinho é ter um bom elenco, porque os últimos que ele teve não foram tão bons para ganhar títulos. Além de ter um bom elenco, tirar o máximo proveito de um jogador como Mbappé, conseguindo o seu compromisso defensivo. Se ele conseguir isso, seu José, ou seja, isso pode ser o auge,
porque está claro que esse jogador uma coisa absolutamente estratosférica. E depois, no nível pessoal, é só segurar ele, porque Mbappé com um sorrisinho e com seu jeito de falar e seu jeito de bom moço e suas habilidades de comunicação, parece que não. Nunca quebrou um prato e depois quebra um jogo de louça inteiro da maneira mais suave e menos exagerada possível. Mas ele faz coisas que nos incomodam, como fez no final desta temporada. Ou aquele dia em que foi para cima do Arbeloa e Arbeloa, que quer voltar ao Real Madrid, disse: "Olha, vou fingir que não ouvi você, mas enfim, coloquem nos comentários as sensações que esse embate tremendo provoca em vocês." Ainda falta muito para a Copa do Mundo. Muitas vezes ela começa bem, tanto para a seleção quanto individualmente, mas depois você pode se dissolver como açúcar. Acho que não vai ser o caso da França, que vai chegar muito longe mesmo, como eu disse, França. E agora vou aproveitar para reagir a certas coisas que estão sendo ditas sobre a Espanha, porque eu quero reagir a isso. A França, como seleção, sinceramente, futebolisticamente, para mim é um tédio. Contem aí nos comentários o que vocês acham também. Eu, sinceramente, não gosto de ver a França jogar. Não gosto mesmo, para falar a verdade. Não é um jogo bonito, não é um encantamento constante durante os 90 minutos de partida. Também não estamos muito em posição de falar ou de comentar. Também não vou usar agora o exemplo da Espanha, depois do que fizemos contra Cabo Verde. Vou ficar quieto por um tempinho, pelo menos, mas enfim, vamos falar da Espanha. Acho que é melhor deixar para falar no momento certo. O topo, o toque de bola, o coletivo a serviço do jogo e, acima de tudo, do futebol bonito. É uma qualidade que a França não tem. Ela tem o coletivo, principalmente para destruir o jogo do adversário, pois são uma rocha e funcionam muito bem na defesa. Mas com os atacantes que esse time tem, deveria mostrar um nível excelente em todas as partidas e, no entanto, não mostra. Depois tem momentos em que não, e depois tem arrancadas que te matam, porque assim Barco decide como Michael Olise, que é uma loucura. Esse jogador tem outra chance clara, olha, gol da Noruega. Não foi gol, deixou passar. Agora vemos o gol do Erling, vamos mostrar no vídeo, aí está o Erling comemorando. Espero que não tenha marcado impedimento nem nada disso, e estrague esse momento bonito de narrar um gol ao vivo do Erling. Não é? A Noruega começa vencendo por 1-0 contra o Iraque aos 28 minutos. E aparece aqui o norueguês, uma bela disputa neste Mundial entre Erling e Mbappé, se o Viking também começar a fazer gols. E como eu estava dizendo... Essa frase, Michael Franja, Michael Olise, é uma loucura de jogador. E claro, depois o Embele, que é o atual bola de ouro, não está. Estão impedidos, Jalan, a mente com a esquerda, com o lado de fora do pé, como deve ser. Além disso, ele ia para a direita. É isso que um camisa 9 precisa, né? Quando vai para o perfil direito. Saber colocar esse pé esquerdo com todas as partes do pé para garantir o chute. E olha que o gol estava vazio, mas não era fácil. Acelera um cruzamento ali, complicado, ele teve que se jogar, na verdade, praticamente entrando dentro do gol. Bom, vou reagir a algumas coisas. Falaram muitas, vou dar só este exemplo. Algumas coisas que os argentinos estão dizendo sobre a Espanha, sobre a seleção da Espanha, vocês já sabem, eles vêm repetindo isso há muito tempo. Que somos uma moda, que estávamos com medo. Jogar a finalíssima é impressionante, mas aqui na federação, quem queria jogar a finalíssima era a Espanha e a Argentina. Eles se negaram durante um tempo. Tudo isso foi causado pela guerra, que no fim não vai ser disputado no Catar. Sem a guerra, teria sido lá. E depois, com todos os problemas que houve, os que estavam dispostos a fazer era... Uau, que golaço do Iraque, cara! Que golaço do Iraque! Que cabeceio! Empataram com a Noruega! Que cabeceio com esse tempo que virou aqui! Bom, vocês têm que ver isso. É o que eu disse sobre isso.
O que eu vejo é sinceramente tentando entender a psicologia de quem está dizendo isso e como estão dizendo. Havia muito medo e acho que ainda há. Vamos ouvir este agora e depois comentamos, porque há muitas imprecisões nas coisas que têm sido ditas ultimamente. Falando de meses atrás, que neste Mundial os europeus iam sofrer e não aguentariam o calor. Espanha, eu te disse isso. Ou seja, percebe-se que é o primeiro Mundial que se joga em um lugar quente. E que a Espanha, além disso, não jogou com calor, mas foi em Atlanta e fazia 21 graus maravilhosos ou 20 graus maravilhosos em um estádio climatizado que é coberto, não é? Ou seja, a projeção não é razão para nada. A Espanha joga com calor e não consegue. E empatou com Cabo Verde, amigo. Empatou com Cabo Verde. Eu já tinha avisado, diziam que a Espanha ia voar com a Mebol e ficar em primeiro. Eu falei, não ganha do Peru, não ganha de ninguém. Não ganha do Peru. Acabamos de jogar um amistoso contra o Peru e ganhamos claramente do Peru. Mas enfim. Mas como dizem isso, cara? Como dizem isso? Tendo jogado Espanha x Peru há alguns dias, insisto, foi amistoso, mas com todo o carinho que tenho pelos peruanos, de 10 jogos essa mesma Espanha ganha do Peru em 9 e empata um pode ser, se tiver sorte. Porque é assim, em condições normais, também a Espanha, veja bem, meteria uma goleada em Cabo Verde. Em condições normais, digo tendo os pontas com os quais a Espanha não jogou ontem, né? Com Lamine Yamal e Nico Williams, que fazem a diferença em um time com muita posse de bola, mas que precisa de jogadores de 1 contra 1 nas pontas. E é verdade que entre lesões ou recuperações de lesões e a teimosia do Luiz de la Fuente de não colocar o substituto dele, Jeremy Pino. Bom, Victor Muñoz também estaria em recuperação, mas ou Jeremy Pino, ou colocar o Ferran, ou trocar eles de lado, igual. Ou seja, Jeremy Pino e Ferran abrem bem pelas pontas, claro que não é a mesma coisa. Olha, gol do Haaland, não é? Gol do Haaland? Anularam? Não, é gol. Começamos o vídeo com 2 gols do Mbappé e agora o Haaland já fez 2. Vamos continuar ouvindo. Não ganha do Peru, ele ganha do Peru. Peru, não ganha dos sul-americanos? No Peru, não conseguem parar Mbappé. Eles, se não jogam com o clima perfeito deles, nada, não ganham. Ou seja, se os europeus e a Espanha não jogam em seu clima ideal, não vencem. Quanta besteira o pessoal fala. Não vão ganhar, mas fique tranquilo, será campeão do mundo. Mas roubando. Há meses aviso que os europeus nesta Copa do Mundo... Assim, vai ganhar o Mundial roubando. Roubando, que absurdo. Enfim, é isso, está falando muita besteira. Bom, enfim, é isso, estão falando muita besteira. Gol do És Puro Medo. Eles disfarçam de piada e de eu dizia, e viram uma moda e não sei o quê. Bom, isso é muito longo. Quem ri por último, ri melhor. E às vezes as coisas não terminam. Às vezes, na maioria das vezes, não terminam como começam. Calma, rapaz, calma. Bom, o negócio do The Objective hoje com Negreira... A Federação Catalã também sabia que estavam investigando o Negreira 16 meses antes do caso. A Receita solicitou dados do ex-vice-presidente do CTA, a Federação Catalã e a Federação Espanhola de Futebol. Já contamos isso antes sobre a federação que era presidida por Rubiales. Com poucos dias de diferença, quase 1 ano e meio depois. Ou seja, ambas as federações responderam aos requerimentos. E para não alongar muito a história, acho que aqui o The Objective tem um vídeo de quem está informando ultimamente tudo sobre esse assunto. Os documentos do caso Negreira mostram que a Federação Catalã de Futebol e a Real Federação Espanhola de Futebol sabiam da investigação da agência tributária sobre o ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros. 16 meses antes de o escândalo estourar na mídia, em 14 de outubro de 2021, a Federação Catalã recebeu uma solicitação da Fisco Espanhol exigindo informações sobre José Maria Henriques Negreira. Apesar de o órgão ter respondido no dia seguinte negando a existência de contratos, como no FC Barcelona, foram encontradas várias faturas e pagamentos sem respaldo contratual. Na verdade, a própria instituição catalã reconheceu em juízo que, logo após o Barça encerrar sua relação com Negreira em 2019, contou com seus serviços para que ele desse sua opinião e assessoria sobre quais árbitros reuniam as condições para se tornarem árbitros profissionais. É bom ficar atento a isso, porque já dissemos antes, o fax que Negreira enviou ao Barça nunca teve resposta.
Nunca responderam. Coincidentemente, logo depois ele foi contratado pela Federação Catalã. Ali aconteceu algo, pois não acredito em coincidências, é evidente. Não tenho provas, mas também não duvido após tudo o que houve. Nas mesmas datas, a Real Federação Espanhola de Futebol, liderada por Luís Rubiales, também recebeu solicitação semelhante do fisco espanhol, conforme antecipado pelo Objective. Após quase 1 ano e meio de silêncio, o escândalo veio à tona e a Federação Espanhola precisou convocar uma coletiva para se explicar. Nela, Andreu Campos, então secretário-geral da Real Federação Espanhola de Futebol, declarou publicamente que a consulta feita pela agência tributária em outubro de 2021 não estava relacionada a nenhuma pessoa. No entanto, os documentos do processo demonstram a incoerência desse discurso, já que a Receita apontava diretamente para Negreira com nome e sobrenome. Nesse requerimento, incluído no relatório da agência tributária, que foi a origem da denúncia posterior do Ministério Público, em 2022, todos esses fatos fazem parte do relatório anônimo Pelícano 2.0, um documento analisado pela FIFA e pela UEFA. O processo para determinar se houve corrupção esportiva continua aberto nos tribunais. E nós comentamos isso outro dia. É tão evidente, e aqui seria um escândalo se a UEFA e a FIFA não pedissem explicações. E bom, explicações e responsabilidades claríssimas. A Federação Espanhola de Futebol, que depois de saber disso perfeitamente, quando estourou o caso Barcelona, Negreira, o secretário da Federação Espanhola, o secretário-geral da Federação Espanhola de Futebol, ao lado de Rubiales, disse que eles não sabiam nada de um nome em específico, quando já tinham recebido isso em 2021, naquela coletiva de imprensa de 2023 semanas depois, ou dias depois de que o escândalo estourou. Isso está se comprovando, mas como estamos distraídos com a Copa do Mundo e outras coisas, está passando despercebido. Isso passaria batido de qualquer jeito também, porque vocês já sabem que a maioria da mídia, ou pelo menos a esportiva, não divulga isso, vai que prejudica o nosso Barcita, né? Vai que isso acontece, mas eu acho que a UEFA e a FIFA têm que estar de olho nisso. Porque por mais que seja o Barça, por mais que também para a UEFA e a FIFA, seja interessante que o Barça, que é um dos times mais famosos do mundo, continue lá, siga lá e não seja punido. Para mim, é impensável que ganhe um cenário de sanção clara por uma coisa dessas, ainda mais com uma atuação negligente e consciente da Federação Espanhola de Futebol. Deixem o caso passar. Depois do que aconteceu na época com a Itália, no caso Calciopoli, né? Olha o Iraque, meu Deus, que chance o Iraque acabou de desperdiçar. Já desperdiçou, continua perdendo de 2-1 para a Noruega. Bom, pessoal, então tudo de bom para vocês. Deixem um like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, deem aquele hype no vídeo que faz muito bem e a gente se vê. Faz muito bem para o canal e a gente se vê no próximo. Tchau!